bem. Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez. Tentei fazer uma transmissão através da câmera do meu computador, mas ainda não funcionou. Estou fazendo pelo dois celulares, né? Um através do YouTube ali em cima, acho que tá tudo ok. E aqui no outro celular através do Instagram. Bom, muito bem. Vamos começar a falar as datas para começar a registrar, né? Vou ver se eu lembro de fazer isso nas outras também. Hoje é dia 26 de março de 2023 e estamos iniciando nosso quarto encontro e nossa terceira, né? Trazendo alguns contos, e hoje especialmente vamos trazer a mitologia de Ares no nosso quadro aqui do Viva Vidas Vivas, que no Instagram eu estou fazendo também pelo perfil do psicoterapeuta Rosângela Corrêa, mas é um quadro do Viva Vidas. Oi, André, boa noite. É um quadro do Viva Vidas Vivas que chama Terapia em Grupo. Então, hoje, eu decidi trazer um pouquinho da história de um dos mitos da mitologia grega, mas ele também tem um paralelo, né? É um similar com algumas alterações, oi querida, com algumas alterações na mitologia romana, né? Porque no processo de conquista os romanos acabaram absorvendo, né, muitas das informações que tinha na Grécia, né? Porque era um povo conquistador, eles passaram o rodo ali na região, né? E uma das coisas que eles fizeram foi também aproveitar e adaptar, obviamente, né, muitas das histórias da religião, né, porque a mitologia nada mais é que uma religião antiga, né, que era exercitada, era praticada na antiguidade, e hoje nós olhamos para ela como mitos, né, como história, como a maneira como aquele povo funcionava e como eles, né, de maneira minimamente, eles se organizavam ali em torno daquela história. Bom, eu tive a iniciativa de trazer a mitologia de Ares por algumas razões. A principal delas, que eu até mencionei rapidinho na semana passada, é que essa semana começou para algumas teorias, para algumas linhas esotéricas, especialmente a astrologia. Essa semana, e antes da astrologia, né, antes da astronomia, antigamente o que os reis usavam, as antiguidades usavam, eram os conhecimentos da astrologia, e elas vêm carregadas, né, permeadas de muito simbolismo, de muito conteúdo do coletivo daquelas regiões, daqueles momentos históricos. E para a astrologia, né, para a linha astrológica e para outras linhas esotéricas, esta semana, no dia 20, né, houve o ingresso do Sol na constelação do signo de Áries. Não sei se é constelação, acho que tem alguma diferença, mas certamente no signo de Áries tem alguma mudança. Antigamente era também a constelação, mas parece que agora houve já algumas mudanças, então se for olhar através da astronomia, talvez o Sol não esteja dentro da constelação de Áries, mas certamente dentro da linguagem simbólica do signo de Áries, ele é entendido como tendo tido feito o ingresso. E na antiguidade eram os inícios, né? Tem um monte de elementos aqui, mas um dos principais elementos interessantes a respeito dos inícios envolvendo Áries nessa época do ano, que era uma linha de pensamento, era uma região, né, uma história contada daquelas regiões do hemisfério norte. E no hemisfério norte acabamos de ter o solstício de primavera. Aqui no hemisfério sul nós tivemos o solstício de outono. Tem uma variação, mas ainda assim são marcadores importantes, né, para a coletividade, para a civilização. Teoricamente deveria marcar as estações. Hoje em dia isso parece que se perdeu um pouco, né? Hoje um calor infernal, quase. Não sei se é outono aqui para nós, não, mas enfim, teoricamente estamos no outono e o pessoal do hemisfério norte está na primavera, e com isso significa que o inverno cessa e começa a renovação, né?
Então esse é um dos motivos que eles fazem essa movimentação de início de ano astrológico por conta dessa renovação. E aí, para poder falar, né, sair um pouco, depois eu vou até fazer uns paralelos em relação ao porquê que eles associam Áries a essa dinâmica, além dessa que eu falei aqui com o signo de Áries. Eu fui fazer uma pesquisa, né, confesso que não é um deus que eu tenho muita afinidade, eu gosto muito mais de outros deuses, e eu nem estou falando de Zeus, né, nem estou falando dos deuses mais populares na mitologia grega, para a gente falar da mitologia grega. Na grega, pessoalmente, eu gosto muito mesmo de Atenas, gosto muito mesmo de Hefestos, e gosto de Apolo, gosto de Dionísio, gosto de alguns outros, né? Áries não é o meu deus preferido. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar, porque eu fiquei bastante surpreendida, né? Fui fazer uma pesquisa para trazer aqui para vocês, e eu fui surpreendida que tem bem pouca coisa a respeito de Áries. Ele é um deus tão popular, né? Mesmo quem não conhece mitologias de um modo geral, sempre ouviu falar, pelo menos imagino, pelo menos algumas pessoas com quem eu converso, sabem, né? De Zeus, né? Sabem de alguns deuses, e Áries, justamente porque ele é associado ao deus da guerra, né, da violência, da destruição. Ele é um deus sempre muito lembrado, né, ou um dos deuses bastante lembrados nas nossas conversas, nas nossas pesquisas e nos nossos estudos. Mas eu fiquei muito surpreendida porque eu pesquisei em alguns lugares, né? Tem esses livros aqui que eu uso bastante de mitologia grega, que é um compêndio com 3 livros do Junício de Souza Brandão. Então, são 3 livros, que é muita história, e ele faz um compilado, é um trabalho muito bem feito que ele faz para reunir as histórias das mitologias, né, porque foram contadas por pessoas, obviamente, da época. E aí tem algumas coisas que fala ali de Áries, e aqui tem um breve resuminho, que depois eu vou até dar uma olhadinha para poder passar com vocês a história, efetivamente, de Áries, que não é muito grande, não. Ele é um deus sempre associado à questão da violência, à questão da destruição, à questão da guerra, à questão das batalhas sanguinolentas, né, e sem ética, sem muito escrúpulo. Ele luta por lutar, ele não é um deus que lutas, se é que a gente possa eleger lutas bem lutadas, né, justificadas, que teoricamente deveriam ser lutadas para poder chegar num denominador comum que seja bom para a coletividade. Mas ele luta por lutar, né? Na mitologia, ele é um deus grego, né, tido como um deus grego, e sempre que haviam contendas em relação à Grécia, né, a Atenas, aliás, as cidades gregas efetivamente, ele sempre estava do lado oposto, né? Uma das batalhas mais famosas que vocês já devem ter ouvido falar, até em releituras que tem em filmes aí de hoje em dia, é a guerra da Grécia com Troia, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do cavalo de Troia, né? E que eles entregam um presente lá e tem toda uma demanda. É uma luta imensa, né? As pessoas acham que é uma luta relativamente rápida. Tem o Brad Pitt, que em um dos filmes, né, é o Aquiles, né, que ele representa o Aquiles. Lindo, maravilhoso, mas tá romantizado ali, mas dá para ter uma ideia de como é que foi aquela guerra. Mas é uma guerra muito longa. Se você pegar as histórias da mitologia, é uma guerra longa que eles ficam travando. E Áries, para surpresa de ninguém, é um dos deuses que é contra os gregos. Ele fica do lado dos troianos. De modo geral, deixa eu só fazer assim, né, a filiação, né? Áries, ele é filho de Zeus com Hera. Mitologia, não sei o quanto vocês conhecem de mitologia, mas há muitas versões mitológicas de várias histórias. Então a gente acaba fazendo, para quem conta esses contos, né, quase sempre traz o relato dos
mitos que são mais recorrentes, que aparecem em mais histórias, principalmente quando são histórias paralelas que convergem, né, as informações e aquele que é tido como relativamente o oficial. Mas mitologias, de modo geral, são, né, repleto de versões. Uma das versões conta que Ares é filho apenas de Hera. Essa não é a mais popular. Hera tem essa experiência, vamos dizer assim. Tem lá os contextos da Hera, que é muita informação, não vem ao caso agora. Mas ela sim, ela é mãe de mãe única, não porque ela é mãe solo, ela é mãe porque ela não teve vamos dizer assim, o apoio físico de Zeus, que é o pai de todos, né? Ela resolve fazer uma produção independente, literalmente, mas com Hefestos, né? Existe uma das versões que conta que ela, por birra lá com Zeus, porque eles viviam brigando, ela resolveu se vingar de Zeus, que havia parido Atenas da própria cabeça. Tem toda uma história que depois eu conto a dinâmica de Zeus, Atenas e a mãe de Atenas. Mas por conta de Atenas, uma das informações é que Hera vai lá para se vingar de Zeus. Ela faz Hefestos, né? Ela gera e gesta Hefestos, e tem uma demanda toda diferente, que é com outro deus, que no outro momento eu conto também a história de Hefestos. E existe uma versão que fala que teve essa mesma demanda com Ares. Não é a mais popular. A mais popular é que ele é efetivamente filho de Zeus, dessa união de Hera e de Zeus. Eles tiveram 3 filhos: Hebe, que é a deusa da juventude, Hefestos, que é o filho do meio, que é o deus da guerra, da destruição, né? Que é esse que a gente está fazendo a conversa aqui hoje, e Lítia, que é a deusa dos partos e protetora das grávidas. E, pelo que consta, era tipo a faz tudo, né, de Hera, né, porque a Hera vivia as turras com Zeus, e a Lítia, embora ela fosse a deusa de partos e das grávidas, ela não, né, os deuses não eram esse deus romantizado ou idealizado que nós temos hoje, que é sempre para ajudar, né. Eles eram bem viscerais, então, vez por outra, eles se vingavam, eles eram egoístas, eles têm todas as demandas que a gente entende do aspecto do humano representados ali nos deuses. E por conta das ciúmes, a Hera é a esposa oficial de Zeus, né? A principal esposa, é a única esposa. Ele tem uma série de amantes, mas a Hera é a esposa de Zeus. E é muito ciumenta, porque, entre outras coisas, Hera não é apenas ciumenta, né? Se a gente olhar para a questão arquetípica, porque essa é uma das funções de trazer mitos, ela é a patrona dos acordos, dos contratos, das uniões, justamente porque há um contrato, não porque tem ali um pacto de marido e mulher, mas porque tem um acordo firmado. E aí ela briga porque ele está sempre rompendo esses acordos e pulando a cerca, mas sendo que o que lhe compete, né? Esse é um dos arquétipos que Zeus representa. E, vez por outra, essa filha de Hera, ela se vinga das amantes de Zeus e causa complicações nos partos das amantes, né? Porque os filhos vão nascer e ela não quer que seja mais concorrentes para os filhos de Hera. Mas voltando aqui para Ares, né? Ares, ele é pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, pelo que eu consegui recolher de informações de Ares, que me surpreendeu, ele é, além de ser esse cara briguento, que está sempre disposto a ir para qualquer tipo de guerra, por ir por guerra, não necessariamente por defender uma causa, acho que era esse o termo que eu estava buscando em questão das guerras, é por lutas e guerras que têm uma causa efetiva. Ele não, ele entra nas guerras, ele é o cara que representa a dinâmica de guerra efetiva, né, na prática, ali no campo de batalha. E uma das principais características que eu percebi estudando esse mito é que ele é um grande coadjuvante. Né? Ele é, sim, presente em várias histórias de outros mitos, né? Ele não é amado pelos pais. Zeus chega a falar que ele é o deus mais odiado do Olimpo. Ele fica muito pouco no Olimpo, ele fica muito mais em Trácia, que é um dos lugares que ele
tem maior identificação, é uma região mais truculenta, onde tem, né, habitantes mais rústicos, ele se identifica mais com aquela região. Ele está sempre às turras com todos os irmãos, heróis, todo mundo, ele está sempre brigando com alguém, é a essência de Áries. E assim, a história que eu vi de maior destaque de Áries é quando ele tem um affair, né, um romance com Afrodite, que é a esposa de Áries, de Hefestos, que é o irmão dele, filho de Hera também, não necessariamente de Zeus, mas filho de Hera, embora também haja versões que traga ele como efetivo filho de Zeus. E é um deus, esse Hefesto é um deus. Eu fiz um artigo há um tempo atrás para a revista da Larissa, que vai participar aqui com a gente em algum momento, a mitologia aberta, e aí eu fiz um estudo sobre Hefestos, né? E aí eu cheguei à conclusão nas minhas pesquisas, nas minhas andanças, que pelo menos ali no universo dos gregos é o único deus que trabalha. Ele tem lá a forja, ele que faz todos os ornamentos, ele que faz todas as armas de batalha, né, de defesa, ele que cria todas as joias, ele que cria todos os maquinários para beneficiar ali os deuses, é o cara que trabalha, mas ele trabalha o tempo todo. E esse é um dos defeitos de Hefestos. Por conta dele estar sempre dedicado lá no vulcão de Etna, que ele, né, tem uma oficina lá onde ele trabalha o tempo todo, ele negligencia, obviamente, né, a esposa, né, a vida conjugal. E ele está casado com nada menos que Afrodite, que é uma deusa da fecundidade. Né? Se o marido não está lá para fecundá-la efetivamente, mas para, além disso, né, partilhar de uma vida de conjugal ali com a esposa, né, com a Afrodite, a gente está falando que é da deusa do amor, ele está casado com a deusa do amor e ele nem participa, ele nem está lá. Então ele abre um precedente gigante para outras pessoas se aproximarem de uma deusa do amor, de uma deusa lindíssima. E existe uma disputa entre Hera, Atenas e Afrodite, mas existe meio que um denominador comum de que Afrodite era, sim, a deusa mais bela, embora as outras também fossem belas. E o Áries, ele acaba, diferente das outras investidas, porque ele é sempre truculento, inclusive nos cortejos, né? Muitas vezes não são cortejos recíprocos, né, de aceite, muitos, né, existe muita violência nas histórias gregas, né, nas mitologias de modo geral. E com Afrodite ele muda a estratégia e ele realmente entra no esquema de seduzir a Afrodite. Conquista a Afrodite, que está lá, carente, sem passar pano, mas ela está lá sozinha, abandonada pelo marido, e eles têm lá um affair de algum tempo, um longo romance. E, apesar de ser o deus da guerra, ele sabia que estava fazendo coisa errada e que ele estava mexendo com o Hefestos. Não era um deus qualquer, era um deus poderoso, um deus forte, um deus que tem recursos. Então ele deixava lá um guarda tomando conta do quarto para, na hora que o sol levantasse, que é um dos deuses, é o deus Hélio, né? Na hora que o sol levantasse, que era para esse guarda ir lá acordar o Áries, para ele sair do leito, né, da Afrodite, para ele não ser percebido, para esse Hélio, que é o sol que tudo vê, né, que nada esconde, não contar para Hefestos. Um dado dia lá, esse guardião de cansaço adormece e não se dá conta que o dia raia, que o dia amanhece, e o Hélio, né, que é o sol, ele vê o Áries na cama de Afrodite lá e vai e conta para Hefestos. Hefestos fica furioso, não tem a impulsividade que é uma característica natural de Áries, e ele faz uma trama. O Hefestos, ele é muito engenhoso, né? Entre tantas outras coisas que ele fez uma rede com nós muito bem tramados ali, amarrados, né? Fechados, e finíssima e invisível, então não era possível perceber que havia uma rede lá. Ele vai para casa dissimuladamente, né, raivosamente, mas dissimuladamente, e diz para a esposa, para Afrodite, que vai fazer uma longa viagem, vai demorar por algum tempo,
e sai fingidamente, né, para deixar justamente os amantes serem pegos, né, no ato da traição. E ele, né, arma toda lá uma armadilha, coloca lá a rede. Na hora que os amantes estão na cama, ele consegue pegar Afrodite e Ares nus, né, numa situação constrangedora. E chama todos os deuses do Olimpo para poder expor aquele casal que trai, né, a confiança do marido, né? Ele era o único deus casado com Afrodite e Afrodite tinha traído ele com um dos deuses. Enfim, fica aquela situação ridícula, tal. Poseidon, que é um dos deuses principais, tenta, né, dissuadir o Hefestos de libertá-los e acaba que ele acaba soltando o casal. Afrodite, envergonhada, vai para uma região de Chipre, que ela era uma deusa do Oriente, né, uma deusa herdada ali, e em algumas versões ela é uma deusa herdada, outras ela nasce do sêmen de Urano, que é castrado pelos filhos, mas aí é uma outra história. Marte, né, que é o Ares, ele foge para Trácia, que é uma das regiões que ele tem maior identificação. Então, assim, das histórias de Ares, essa é a mais cheia de detalhes. E acaba por aí. Ele tem 3 filhos com ela, com Afrodite e tal. Tem todo um contexto em torno dos filhos dele, que Hefestos não deixa barato. Ele acaba se vingando dos filhos deles, inclusive, a longo tempo. Enfim, tem uma outra história aí, bem grande. Hefestos tem uma história longuíssima, tem uma história bastante rebuscada. Afrodite tem uma história bastante rebuscada, não é restrito apenas a essa demanda da traição. Ela tem uma história bem ampla, bem legal, que depois, naturalmente, a gente pode trazer, mas o Ares, propriamente dito, não tem, né? Ele, basicamente, ele se restringe a essa história. Ele aparece, sim, lá na guerra de Troia com os gregos, mas ele entra no embate ali com Atenas, não só nessa guerra, vez por outra ele está sempre brigando, né, sempre disputando os holofotes e a predominância em relação a Atenas, mas ele sempre perde, né? Ele é o cara. A Atenas também é uma deusa da estratégia, também é tida como uma deusa da guerra, mas pela inteligência, pela estratégia, não pela força bruta. E a Atenas sempre ganha de Ares, ele sempre perde, ele sempre se machuca, ele sempre tem que ser, às vezes, até resgatado, ele tem que fugir, ele sempre tem esses históricos, esses desfechos, né? Sempre que diminui essa opulência dele, né? Esse suposto poder que ele tem, justamente por ter, né, ser patrono do deus da guerra. Ele não perde apenas para deuses, ele perde para os semideuses, que são os irmãos dele com de Zeus, né? Filhos de Zeus com mortais. Hércules, né? Ele está sempre perdendo para Hércules. Na mitologia grega, Heracles. Na mitologia grega, Hércules tem o nome de Heracles. A gente lembra mais do deus como Hércules, mas na grega ele é Heracles, mas são os mesmos deuses. Basicamente é isso, sabe? Ele está sempre brigando, está sempre buscando destruição, para pura destruição. Mas eu fiquei, assim, muito aborrecida só com essa informação desse deus, né? Eu comecei a pesquisar mais algumas coisas e aí tem os paralelos, né? Como eu comecei contando para vocês que a mitologia grega, ela é grandemente herdada ou usurpada pelos romanos, né? Pelos conquistadores de outrora. Eles acabam fazendo algumas adaptações e uma das adaptações é em cima do deus Ares. Na mitologia romana, eles mudam os nomes também. Então, na mitologia romana, Zeus é Júpiter, Hera é Juno, Ares é Marte, Afrodite é Vênus, Hefestos é Vulcano, e por aí vai, né? Tem um monte de deuses paralelos com alguma outra mudança nos seus poderes e em seus significados. Justamente porque se trata de um povo conquistador, na época que a Roma invade Grécia, né, e tem toda aquela demanda histórica, isso não é só mitologia, é fatos históricos, de fato.
Eles acabam fazendo adaptação nesse deus de maneira que ele continua sendo o deus da guerra, mas ele nesse momento ele deixa de ser para os gregos ele é um deus guerreiro, impetuoso, sem medir consequências, impulsivo e puramente destrutivo. E na mitologia romana ele é um deus que tem, de alguma maneira, ele acaba adquirindo alguma das características que é presente na Atenas. Ele é muito mais organizado, ele é muito mais estrategista, ele tem método para poder fazer o ataque, ele não briga puramente por brigar. Ele tem toda uma demanda de conquista mesmo, e ele é sempre evocado pelos soldados para proteção, para orientação e tudo mais. Além disso, tem uma coisa bem legal que eu também encontrei. Existe uma lenda muito propagada em Roma, né, na Itália, que é sobre a fundação de Roma. Existe a lenda de que tem versões também, eu vou contar a versão que é mais popular, que a história diz que Réa Sílvia, que é uma deusa local, uma princesa local, ela, deixa eu contar um pouco antes, existia lá um reino, né, porque a Itália ela era fragmentada, tinha vários pequenos reinos, depois tem as unificações. E lá na região uma das regiões locais lá, ela era uma das princesas, e o pai dela, ele perde o trono para o irmão, né, o tio dela acaba usurpando o trono do irmão, e condena ela, ou aprisiona ela, transforma ela numa sacerdotisa vestal. Vesta é a versão romana de Hestia, grega. As vestais, se você procurar, ela tinha lá toda uma dinâmica de reclusão, então elas eram sacerdotisas e ficavam contidas, inclusive no filme lá que tem o Brad Pitt, tem lá uma vestal, né, que tem um carinha lá que é um dos pupilos do Aquiles, né, que é apaixonado por uma das moças lá, ela é uma sacerdotisa, aquilo é uma vestal, que ela tem, existiam regras, obviamente, né, tem toda uma dinâmica religiosa ali envolvida, e elas tinham que ser virgens e ficar puras, né, intocadas por uma boa parte da vida. Algumas julgavam que era a vida toda, mas existem versões que contam que até os 30 anos e depois dos 30 anos elas poderiam ter uma vida, né, sair do templo quem quisesse e ter uma vida normal. Mas o fato é que essa princesa, que supostamente seria a herdeira do trono desse pai que foi usurpado, ela é condenada a ser uma vestal, né? E ela acaba se apaixonando por Marte, que é o deus da guerra romano, e desse enlace, desse romance, ela engravida e dá à luz a 2 filhos, né? Ela está grávida de gêmeos, que é Rômulo e Remo, vocês já devem ter ouvido falar. E aí, nas versões mais populares, esse tio fica sabendo que ela, apesar de ter sido condenada a uma vestal, que ela deveria se manter imaculada, ela está grávida e, né, teoricamente, esses filhos são os herdeiros do trono original e de maneira, não é honesta, mas legítima. Então, consequentemente, eles passam a ser um problema para esse rei que usurpa, né, o trono do irmão. E aí ele manda pegar as crianças da filha, da sobrinha dele, e abandona num rio. Tem o nome do rio aqui, mas acho que isso não é relevante, eu não lembro mais agora aqui. Tibre. E aí as crianças ali abandonadas, uma loba, você já deve ter ouvido a história também, né, mesmo que a distância, assim, que uma loba acaba amamentando essas crianças como se fossem filhotes dela, e essas crianças crescem, né, na Itália, inclusive em Roma, tem lá a estátua, né, da cachorrinha com as criancinhas mamando na teta, tal, é bem bacana na região onde supostamente é atribuído o marco, onde essas crianças foram recolhidas. E aí as crianças crescem, ficam sabendo da história e resolvem lá tomar o reino de volta e vingar, né, o avô, né, que no caso era o avô que foi usurpado, e decidem fundar Roma no lugar onde eles foram adotados pela loba. Então é um marco do nascimento da cidade de Roma.
ali onde eles foram adotados pela loba. E aí existe essa lenda muito marcada e muito fortemente propagada na Itália, mas especialmente ali na região de Roma, dessa ancestralidade, deixa eu apertar aqui, nessa ancestralidade divina, né, que os descendentes, né, os habitantes, a população, o povo romano, eles descendem de Deus Marte. Não é Ares, é de Deus Marte, né, um deus importante e significativo para eles. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente são essas as histórias. Então, só para a gente não ficar com quase uma derrota, né? Uma vida quase que sem significado de Ares, né? Eu trouxe um pouquinho também de Marte, que é uma característica importante. E aí, por que é que eu trouxe, né? Além da demanda que eu mencionei logo no início, né? Da questão esotérica e tal, que eles atribuem o início do ano astrológico, o ano solar, no signo de Áries, né? É uma íntima relação com o deus Áries, e nessa linha teosófica, eles têm, ou de pensamento, eles têm de estudos, né? Eles têm esse signo como patrono, o planeta Marte, né? Marte também é nomeado Marte, também em homenagem a esse deus, né? Eu não entendo por que tanta... Bom, certamente por conta de Roma, porque tem esse aspecto, né, muito mais bacana, assim, pelo deus Marte. Inclusive, na mitologia romana, Marte chega a ter mais popularidade, chega a ter mais poderes, ser ainda mais aclamado do que o próprio Júpiter, que na mitologia romana, a mitologia grega, é Zeus, que é o deus todo-poderoso. E aí, para a gente fazer paralelos nessa dinâmica das demandas da psicologia junguiana, né, a gente pode entrar aí pela leitura das questões arquetípicas do que significa essa energia arquetípica, tanto representada pelo deus Ares, quanto pelo deus Marte. Ambos têm uma força vital gigantesca. Ambos têm iniciativa de colocar em prática os seus intentos. Ares mais impulsivo, sem pensar nas consequências, e Marte um deus, pelo menos, que opera na energia com um pouco mais de prudência, com um pouco mais de olá, todo mundo que está cenando. Um deus que tem toda uma demanda, uma estrutura um pouco mais estruturada para poder dar sequência, supostamente dar sequências, né? Se a gente olhar para a demanda da mitologia romana, né, culmina na fundação de Roma, né? Existe um início, um andamento, né, progressivo, e que tem fechamentos, que não é simplesmente descartado. Ainda temos Roma até hoje lá. Uma das atenções que eu acho importante levantar, especialmente para a energia operada através da mitologia e as demandas arquetípicas de Ares, é de como é que nós fazemos essas iniciativas, como é que nós utilizamos essa energia telúrica raivosa. Raiva não é necessariamente apenas coisas tidas e aceitas como negativas. Se a gente conseguisse olhar para a raiva, para a raiva e para tantos outros, todos os outros componentes inerentes a todo ser humano, e compreender que eles fazem parte da humanidade, da psique da humanidade, e de fato acolhê-los de maneira que a gente consiga ter um pouco, minimamente, de consciência que eles estão ali, e aí sim a gente fazer direcionamentos dessas energias, inclusive da raiva, porque a raiva, ela é uma energia de propulsão, de iniciativa. Se a gente analisar essas energias para iniciar projetos que precisam de energia de iniciativa, a gente começa muitas coisas. A atenção está, especialmente se for apenas pela operação, pela demanda ariana, a gente corre o risco de iniciar trocentas coisas e não dar sequência, e muito menos concluir nenhuma delas. Então é importante a gente estarmos atentos aonde é que a gente coloca a nossa energia. Primeiro, para não desperdiçar inutilmente, e segundo, para a gente poder colocar essa energia, mesmo que utilmente, com comprometimento
de dar sequência e, de fato, usufruir dos benefícios ou das consequências que efetivamente aquilo vai acontecer, que aquilo vai gerar. Então, é importante a gente ter atenção onde é que a gente está pondo essas energias. Gente, alguém quer entrar, quer fazer alguma pergunta já? Fique à vontade. Se quiser, só chamar aí, entra, a gente faz pergunta e vamos conversando. Fique à vontade, é só entrar aí no Instagram, tá? No YouTube também, tem uma pessoa lá no YouTube, tem uma outra aqui no Instagram. Quem quiser entrar para conversar comigo, será muito bem-vindo, dá uma conversa bacana. Enquanto isso, eu vou falando mais algumas coisas, tá? Mas senão é só chamar aqui que eu aceito. Bom, acho que eu falei do patrono de Roma, falei das questões de onde é que a gente põe a nossa energia. Do ponto de vista da psicologia, da linha esotérica através da astrologia, eu falei também de por que é que eles optam para colocar esse início, justamente porque no hemisfério norte tem a questão do solstício de primavera. Nós aqui somos solstício de outono, mas lá eles são da primavera, que são os inícios, né? O inverno, ele fecha, né, o ciclo para a primavera reiniciar, fazer o renascimento, né? E acontece as mortes nos invernos, e com base em todo aquele material tem os inícios para novos frutos nascerem, novas flores nascerem. Então ele tem essa dinâmica de renovação. E aí eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu contei tudo para vocês. Deixa eu só fazer um fechamento aqui do livro, que eu até grifei, porque eu achei bem bacana. Ele tem alguns poucos parceiros, todos na mesma... O Ares, né? Tem alguns poucos parceiros, todos na mesma vibração destrutiva, né? Mas eu acho bacana que o Junito ele faz uma analogia, né? Um fechamento bem interessante. 3 coisas chamam a atenção no mito de Ares. O pouquíssimo apreço que era tido por parte dos irmãos olímpicos, não só eles, tá? Toda a civilização grega ali não dava nenhuma atenção para ele. A pobreza de seu culto na Helade, justamente fica evidenciado que a população também não levava ele a sério, porque não havia ritos, não havia oferendas, havia muito poucos templos e muito modestos, principalmente sim, comparado com outros deuses. E apesar de ser um deus da guerra, suas constantes derrotas para imortais, então, né, pessoas normais, assim, não eram deuses nem semideuses, para os heróis, que alguns eram semideuses, mas outros também eram mortais, mas com essa aura de herói, e quase sempre, os heróis eram todos patrocinados ou cuidados, né, ou abençoados por um dos deuses, então eles estavam sempre protegidos, e até mesmo para simples mortais. Pública e solenemente desprezado pelos próprios pais, era ridicularizado por seus pares e até pelos poetas, né? Porque todas as histórias, as narrativas que nós temos das mitologias, tanto grega quanto romana, né? Porque a romana ela usurpou muito da grega, balancei aqui. Eram todas contadas em poemas, né, gigantescos, Homero e tudo mais, Ilíadas, que se regozijavam em chamá-lo, entre outros epítetos deprimentes, de louco, impetuoso, bebedor de sangue, flagelo dos homens, Deus de das lágrimas. Aliás, não condizia muito com a atitude bélica de Ares, deus da guerra, porque justamente quando a gente fala que ele é o deus da guerra, a gente supõe, eu fiquei procurando quais foram as batalhas, as conquistas que esse deus teve, e não tem, gente, nenhuma conquista, pelo menos não achei nenhum registro de conquista efetiva dessas batalhas que ele participou. É frustrante. E aí ele fala aqui que Atenas derrotou ele, Hércules derrotou ele, outro herói também derrotou ele, então ele sempre perdia de todo mundo. Era, por fim, um deus cujos templos na Grécia eram muito poucos e seu culto muito escasso. Um deus olímpico com tais características convida a uma reflexão, a dos que solucionam os problemas de maneira muito simples. Os gregos desta época, homéricas, porque eram dos poetas que contavam as histórias, se compraziam em mostrar a força cega e bruta de Ares, debelada
é purgada pelo vigor e a inteligência de Hércules e, sobretudo, pela coragem lúcida e viril refletida na figura de Atenas. A vitória da inteligência sobre a força bruta, refletida a essência do pensamento grego e tudo que estava envolvido. Então, assim, acho que ele fecha a leitura psicológica, principalmente desse deus grego, não, né, saindo um pouco do deus romano, de maneira magistral, né? E aí eu acho que fica um convite para a gente pensar o que a gente tem feito com essas nossas energias, né? Que guerras nós estamos entrando, que lutas nós estamos travando, né? O que é que nós estamos defendendo, se é que estamos defendendo alguma coisa, para a gente não desperdiçar nosso tempo, nossa vida e nossa energia. E aí, gente, é isso. Hoje ninguém entrou, a semana passada a Thaís entrou, fez pergunta, não sei se ainda tem mais alguém aqui que quer participar. Se quiser, só chamar, vou ficar aqui mais um instantinho. Se não, não tem nenhum problema também. Como a gente falou desde o início, a gente não está preocupada nesse início, né? Todos os projetos com audiência imediata. A gente quer de verdade produzir material que seja útil de alguma maneira para refletir, para ter informação sobre o que está acontecendo nesse espectro, quais são os paralelos que podemos trazer para nossas vidas. E aí não necessariamente precisa ser aqui ao vivo, né? Por isso que justamente estou deixando aí salvo para vocês assistirem e verem a hora que quiserem e quando quiserem. Além disso, no corpo das postagens tem o e-mail, ou então tem a página, né, o endereço da página para vocês acessarem o site. Quem não quiser mandar o e-mail e quem quiser aproveitar a página que já tem lá, né, um caminho pronto, só colocar o telefone, colocar o e-mail. Tem um corpo lá de comentários, quem quiser colocar suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, de repente, para outros contos, outros mitos que vocês queiram ver, né, trabalhados aqui, fique à vontade para trocar com a gente aqui, que na medida do possível a gente vai né, conversando, vai implementando as coisas que vocês colocarem lá. Do mais, muito obrigada, né? Semana que vem, então, só para reforçar, todos os domingos, a menos que haja algum imprevisto, mas o projeto é que todos os domingos, às 20 horas, esse quadro, né, do Terapia em Grupo está aberto para as pessoas fazerem perguntas, tanto do conto, ou dos mitos, ou do que nós estivermos conversando no dia, como das demandas de questões pessoais, que vocês podem fazer perguntas, e na medida do possível, a gente vai tentar fazer uma observação, um olhar diferente do que a pessoa estiver tendo sobre aquele espectro. Então, justamente para agregar e criar alguma possibilidade de outros caminhos para as demandas, que é natural para todo mundo, né, gente? A gente está na vida, é assim mesmo que funciona. Muito obrigada, uma ótima noite, uma ótima semana. Está acabando aí o mês de março. Semana que vem já vai ser abril e estamos aqui de novo no domingo às 8 horas. Super beijo, muito obrigada. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tem alguém aqui no YouTube que eu não consigo saber quem é. Um beijão, obrigada, viu? Tchau, tchau.